Olá, alunos e ex-alunos da Unifavip Devray. Venho agora trazer para você pequenas dicas, pequenas lembranças de controle de constitucionalidade. Primeiramente, nós podemos começar dizendo que o controle de constitucionalidade é a análise da compatibilidade, da adequação de atos normativos e de leis federais e estaduais à Constituição Federal. Nós podemos também falar que existe um controle de constitucionalidade estadual, mas isso fica mais relegado para o âmbito estadual e não é tratado pela OAB na FGV. Segundo ponto, além de sabermos se a lei ou o ato normativo são compatíveis com o texto da Constituição Federal, antes de você dizer se algo é inconstitucional ou não, você precisa saber quais são os tipos de inconstitucionalidade que nós temos estabelecidos na nossa doutrina e que podem vir a ser cobrados de forma implícita ou explícita no seu exame de ordem. Primeiramente, nós temos a inconstitucionalidade por ação, ou inconstitucionalidade positiva, como alguns gostam de chamar, ou por atuação, ou por ato comissivo. A inconstitucionalidade por ação é aquela decorrente de um fazer, de um ato normativo, da existência do ato normativo ou da existência da lei que vinham revelar-se contrárias à Constituição Federal. Nós também temos a inconstitucionalidade por omissão. Normalmente é aquela que é combatida pela via da ADIM por omissão ou ADO. A inconstitucionalidade por omissão, ela decorre de uma omissão, como o próprio nome diz, ou de uma inércia do poder legislativo ou da administração em praticarem, em elaborarem uma lei ou em colocarem, em publicarem um ato normativo que é necessário para a efetivação de direitos. Então, nós temos esses dois tipos de inconstitucionalidade. Primeiramente, por ação, por omissão. Você pode chamar também de inconstitucionalidade positiva ou inconstitucionalidade negativa, tá certo? Segundo ponto, segunda forma de você conceber as inconstitucionalidades. Nós teríamos inconstitucionalidades por vício material e inconstitucionalidade por vício formal. A inconstitucionalidade por vício material, vou dar uma freada aqui, e antes disso você tem que saber uma coisa: no direito, quando nós falamos de material e formal, nós estamos falando, na verdade, sobre se é material, nós estamos falando do conteúdo, daquilo que preenche o conteúdo de determinada norma, do conteúdo da Constituição, do conteúdo de um ato administrativo. Material, relação com o conteúdo. Formal, relação com a forma, com o procedimento em que algo é preparado. Para todas as áreas do direito, você acaba usando essa nomenclatura. Então, o vício material de inconstitucionalidade é quando a inconstitucionalidade decorre de um problema no conteúdo da norma, da lei ou do ato normativo. Se esse conteúdo da lei ou do ato normativo contrariam a Constituição Federal, eu posso dizer que a lei ou o ato normativo foram elaborados em desatenção ao conteúdo da Constituição Federal. Já se o texto da lei ou do ato normativo foram elaborados em desobediência ao procedimento estabelecido em lei, em desobediência ao procedimento legislativo ou procedimento administrativo para que aquele ato venha a existir, nós podemos dizer que estamos diante de um vício formal. Por quê? Porque a forma, o procedimento como algo foi feito, desobedeceu no procedimento estabelecido no texto constitucional. Entre um dos pontos que você pode apontar em vício formal, seria um vício de competência. Aquela pessoa que deveria iniciar o processo legislativo não é a pessoa que verdadeiramente iniciou. A título de exemplo, determinado tipo de lei deveria ser iniciado por um senador ou por um deputado, mas de repente esse projeto de lei é apresentado pelo presidente da República. Nós podemos dizer que se a previsão constitucional é para que o projeto de lei seja apresentado pelo legislativo, haveria um vício formal, porque quem deu início ao processo legislativo não é aquele que está estabelecido na Constituição Federal. Temos agora, a título de exemplo, nós também temos um outro tipo de vício de inconstitucionalidade, que a parte da doutrina tem chamado de vício por decoro parlamentar. Tem relação com o artigo 55, parágrafo 1º da Constituição. E essa teoria ela surge principalmente com aquele caso do mensalão, onde muitos se perguntaram se as leis elaboradas por deputados envolvidos no recebimento de dinheiro para participar de uma votação direcionada no Congresso, se essas leis poderiam ser consideradas inconstitucionais.
Fica a dúvida para vocês, mas fica a provocação para uma pesquisa maior sobre esse ponto. E lembre-se, o seu alvo é a nossa meta na Univavip Devray.